Para você ligado nas emoções do esporte, para você que está agora Indy Lights, vamos para mais uma etapa do campeonato, desta vez grande prêmio onde? Em Indianápolis, as corridas de números 5 e 6, circuito misto, já agitou muitos pilotos da própria categoria principal, mas tivemos, são sempre duas provas, e na primeira os melhores momentos já estão aí para você. O mais interessante dessa imagem é ver a molecada acelerando ao contrário, na contramão das 500 milhas de Indianápolis, uma bela briga sempre com os pilotos que estão começando aí o seu caminho para a Fórmula Indy. Quem estava por lá, quem está por aqui, Danilo Dirani, uma bela briga sempre pelas primeiras posições nesse belíssimo circuito, seguro até, né? Não, isso aí, Celso, um belíssimo circuito. Eu nunca tinha visto uma corrida, nem um treino nesse circuito misto, só no oval mesmo. E uma pista fantástica aí, onde tem boas freadas fortes, nesse ponto aí da pista, freada muito forte. Então você ensina bastante os pilotos, também as equipes, desafia bastante as equipes para poder ter um carro equilibrado, principalmente nessas freadas fortes, né? 30 voltas de prova, Neil Alberico é um dos pilotos que disputa a primeira posição. Quem tá quente aí, muito quente, quente até demais, Colton Herta na disputa com ele, Matheus Leist, o brasileiro por ali, já realizando uma bela ultrapassagem ali no meio do circuito, carro número 26. Tem gente procurando o pit e em todas as posições as disputas. Santi Urrutia, piloto com toda a experiência aí na disputa por posição. Shelby Blackstock. É uma jogada meio forte pra cima dele, né? Aliás, isso acontece sempre com os carros das categorias intermediárias. Mais uma disputa bonita. Você vai vendo ali com o Zachary Clamandello, ele buscando a primeira posição, mas quem ficou com a vitória foi ele, piloto do carro número 27, Nico Yamin, rookie, estreante. Como é que a gente tá chamando ele? Nico Ramin? Como é que é, Danilo? Lá nos Estados Unidos falam Nico Yamin, porque não é americano, né, Celso? Mas ele andou muito bem, andou muito forte nessa primeira bateria, então ele mereceu super essa vitória aí. Ele está contando aí. Foi uma prova impressionante, foi muito bom para eu trazer os meus patrocinadores aí para a primeira posição. Eu estava no Círculo da Vitória há 2 anos atrás, muito bom estar de volta a essa condição. Yeah, I believe we do. Unfortunately, we had a fuel pump issue in qualifying this morning. Ele não teve uma boa qualificação por conta de um problema na bomba de combustível, mas depois, vindo de trás, conseguiu várias ultrapassagens. Aliás, como o Danilo já destacou pra gente, são vários os pontos, pelo menos 2 pontos claros de ultrapassagem, e conseguiu aproveitar isso. Carro muito bom, é assim que está o campeonato quando a gente começa aí a corrida de número 6, Colton Herta na liderança, mas agora tem 2 pilotos bem próximos dele aí, 107, Kyle Kaiser e o Nico Yamin estão aí na segunda colocação, empatados aí na pontuação. Para essa prova, o grid tem Kyle Kaiser e o Colton Herta na primeira fila. Matheus Leist, o brasileiro, está na segunda fila ao lado do Santi Urrutia. Na sequência, a gente tem terceira fila, outros destaques com o Juan Piedrahita, com o Neil Alberico. Aliás, Danilo, esse grid de largada, aliás, 2 treinos diferentes, né, para você definir o grid de sábado, grid de domingo, isso deixa os pilotos também com bastante tempo na pista, isso é importante para o aprendizado e desenvolvimento. Com certeza, Celso. E é muito bom isso porque você tem a primeira corrida do final de semana, classificação, corrida. Acaba aquele evento, dia seguinte, outra classificação, outra corrida. Então, se o piloto está num dia não tão bom, ele não carrega isso para as outras corridas. Ele encerra, né, aquele evento e começa um outro. Foi o caso do Matheus, que ele começou em 9º, terminou em 5º e começou já, né, com uma terceira colocação e largando de terceiro numa segunda bateria aí, né? É interessante nessa descrição que é feita agora, antes da largada para essa segunda prova, que você vai ver inteirinha aqui no Band Esportes, são as condições para a corrida, zonas de ultrapassagem, uso de push to pass e a condição muito boa para a realização dessa prova. Lado a lado estão o Kyle Kaiser e o Colton Herta. Briga pela primeira posição, vai todo mundo atrás do líder aí, atrás de um espaço, de um fôlego. É o vácuo ajudando para chegar na primeira curva. Gente, estou lembrando até de Curitiba. Olha só como é parecido. E ó, vem para a direita, uma curva super apertada.
Esse S um pouco mais longo, muita gente se empurrando ali para conseguir passar, não é nada fácil. E a briga, os toques vão acontecendo em todas as posições. Sair desse macarrão aí do começo é bem complicado, vão para a reta intermediária e mais chance de ultrapassagem. Você vai vendo ali Piedra Rita, Alberico, Carla e Clamamelo, a classificação logo depois da largada, 1 hora de corrida, e você conferindo aqui os melhores momentos delas. Repare também que nesse circuito interno de Indianápolis não tem apoio nenhum, né? Tudo muito plano, o piloto tem que fazer a aproximação de curva num ponto meio cego. É muito interessante esse circuito de Indianápolis, que destaca aí na terceira posição o líder do campeonato, Colton Herta, e o Matheus Leite já ganhando posição. Danilo, um trabalho intenso para esse começo de prova que a gente pode rever aí. Essa curva 1 no ano passado, Celso, tanto na primeira corrida quanto na segunda ficaram aí, sei lá, uns 4 ou 5 carros. Então acho que para esse ano, né, os pilotos foram muito mais conservadores aí, acho que eles usaram a cabeça, porque é uma corrida muito longa, né? Tem 45 minutos, 1 hora de corrida, e então para que estragar tudo numa freada aí da 1, né? Então a gente viu que o zíper aí foi feito sem, óbvio, alguns toques acontecem, né? Uma curva bem apertada, mas ninguém ficou sem bico, ninguém tirou outro da corrida, e então o Matheus vem bem aí, vamos ver como que ele se desenvolve, né? Caio Kaiser na primeira posição, Rutia, Matheus Leite já em terceiro lugar. Já ultrapassou aí o Colton Herta, tem gente se tocando, o Ryan Norman, por exemplo. Carro número 48 foi tocado, hein? Saiu da pista, conseguiu retomar a prova. Esse miolo é rápido e a molecada tá definitivamente atacando em tudo, todos os pontos. O carro também, como o Danilo já até explicou pra gente em outras oportunidades, é um carro bastante forte e tá aguentando essas coisinhas como ser transformado num cortador de grama. Zachary Clamandimela, por exemplo, fazendo isso, atravessou lá pro outro lado, cortou só uns 30% da pista. Não preciso nem perguntar, né, Danilo? Não vale, tem que devolver tudo. E além, né, Celso, que o carro anda tão baixo aí em Indianápolis porque é um piso tão plano que as equipes conseguem usar o carro baixo. Então, ele foi na grama, você viu que ele era difícil de andar em cima da grama, que o carro praticamente anda no assoalho, né? Então, se o carro para ali na grama, fica bem difícil de fazer, de voltar para a pista, né? A gente tá vendo na terceira posição o brasileiro Matheus Leite, que agora sim tá num ambiente um pouco mais próximo do que ele conhece, automobilismo europeu. Olha a tentativa aí de ultrapassagem. Sandy Routier jogou no meio, né? Agora ele quis observar ali com o Kyle Kaiser uma disputa por posição, quase que o Matheus Leite no carro número 26 consegue aproveitar. Tá ali o brasileiro, de olho na ansiedade do Routier, que tem, mas não tá com paciência nenhuma para esperar o Kyle Kaiser se definir por ali. Se ele acha que tem condição, ó, nossa, não tá nem freando para fazer essa curva. Foi embora, quase colou na caixa de câmbio ali do carro número 18 que vem na liderança. Ele número 5. O brasileiro tá no 26 em terceiro lugar. Olha que já tá esparramando. E esse pneu, como você já contou pra gente, Danilo, também aguenta esse monte de desaforo, né? E é uma corrida longa, né, Celso? Então, os pilotos, a gente consegue ter um panorama aí, você vê que o Kyle Kaiser parece que está num ritmo um pouco mais lento, ele segura o pelotão, parece que ele saiu com uma calibragem um pouco mais baixa, e o Rutia e o Matheus estão pressionando. Então vamos ver como que se desenvolve ao longo da corrida, porque é um carro onde você não tem pit stop, não tem reabastecimento, não troca pneu. Olha o Rutia aí, ó. Para jogar por dentro, fez a ultrapassagem, tem pista para voltar, conseguiu voltar ainda na posição, mas nada de conseguir ultrapassagem. Kyle Kaiser foi bem esperto, esperou o posicionamento correto, saiu muito mais forte e retomou a primeira posição. Mas já dá para descrever aí essa ansiedade. O Rutia, o que importa é que ele está na segunda posição, mas já tomando pressão do Matheus Leite. Olha o brasileiro ali, já emparelhou com ele, já sobe para a segunda posição, brasileiro. Assumiu muito bem o segundo lugar, aproveitou ali essa ansiedade maior do piloto do carro número 5 e conseguiu aproveitar, passar, descontar aqueles 3, 4 décimos de segundo ali no miolo. Foi bem, hein? Muito bem, Danilo.
Não, foi bem, né? Como eu vinha dizendo, né, Celso? Parece que o carro do Ruth e do Matheus, ele se comporta um pouco melhor aí nesse início de prova em relação ao do Kyle Kaiser. E foi um belo X, né? Foi um belo X em cima do Ruth aí. E que beneficiou o Matheus, porque ele conseguiu fazer todo esse trecho melhor e tracionar para passar ali na reta. Agora vamos ver se realmente, né, o carro do Matheus vem para cima do Kyle Kaiser e esperar que ele mantenha esse ritmo, porque ó, já tá encostado. Já chegou ali na briga, e engraçado é que o Colton Herta teoricamente também teria começado do mesmo jeito que o brasileiro e que o Rutia, por exemplo, mas não consegue um ritmo mais forte, ele não sai ali da 4ª posição e está longe de alcançar o piloto brasileiro ou o Rutia, que é agora o 3º colocado da prova. Repara ali, o Rutia, depois de ter sido ultrapassado, tentando retomar ali a posição, o Matheus vai ficando muito mais preocupado em segurar essa posição do que em atacar o primeiro colocado, que vai tranquilo em primeiro lugar. Kyle Kaiser quase 3 segundos, com certeza mais de 3 segundos agora de vantagem. Veja porque o Matheus inclusive já mudou o traçado para fazer essa defesa de posição depois da reta no miolo, e segue ali com a pressão do experiente Rutia para cima dele. Vem para abrir mais uma volta. Kyle Kaiser na primeira posição, aproveitando muito bem essa briga, hein? Ó, o Rutia de novo, na última curva, consegue fazer a ultrapassagem e recupera a 2ª colocação. Boa briga do experiente piloto do carro número 5 contra o brasileiro. Oportunidade para aprender bastante, não só do estilo, mas da forma de tocar aí esse tipo de carro no circuito de Indianápolis. Circuito misto, um pouco mais atrás também tem briga. Carro número 22 do Neil Alberico. Quase bateram ali. Nico Jamin, que venceu a primeira prova, um pouco mais atrás dessa vez. Tá tendo de duelar e muito para segurar aí uma posição intermediária. Tá bem atrás agora. As corridas, né, Celso? A primeira bateria para a segunda são em horários diferentes, né, lá nos Estados Unidos. Então, além depois da primeira corrida, né, você tem a classificação da Indy, tem outras categorias também que correram aí, como a USF 2000, a Pro Mazda. E, então, a pista muda. Você vê o Nico Jamin que na primeira bateria praticamente sumiu. Tá aí, né, na 5ª colocação agora, e você vê que ele tá meio que se arrastando. Então, quer dizer, a condição de pista muda bastante. Então a gente vê o Kyle Kaiser aí, que realmente foi bem na primeira corrida, que continua bem na segunda, mas você vê o Nico Jamin aí que, né, na primeira sumiu e agora tá aí, né, meio que se arrastando mesmo para se manter aí na 5ª colocação. E o Alberico já passou por ele, carro número 27 na pressão, pressionado, perdeu a posição. 22 está na frente, você vai conferindo ali, ó, carro azul, e esse aí, o 27, Nico Jamin, que venceu a primeira prova nesse circuito de Indianápolis, o circuito diferente, é o circuito do Grand Prix. Prova que também é realizada com os carros da categoria principal da Indy, movimentando o mês de maio em Indianápolis, na espera do aguardo da grande prova do mês, grande prova do ano, 500 milhas de Indianápolis, edição de número 101, e também a prova de 100 milhas desses garotos ali, que vão acelerar e vão competir aí por um prêmio também muito importante para quem está disputando aí uma vaga, quem sabe na próxima ou ainda em 2019 na Fórmula Indy na categoria principal. O líder está passeando, abriu bastante, tem uma liderança bem confortável agora o piloto do carro número 18, o Kyle Kaiser. Veja aí a vantagem que ele tem em relação ao segundo colocado, carro número 5, Santio Rutia. E aí volta a pressão, ó, o Alberico, que ganhou a posição no Jamin, já consegue pressionar o Colton Herta. O líder do campeonato vai ficando ali numa situação bem complicada. Não conseguiram ir tão bem na primeira corrida, nessa segunda tá no meio do pelotão ali com dificuldades. Isso vai deixar o campeonato ainda mais interessante. Veja só a pressão ali, o Alberico consegue um carro muito mais estável nesse momento, encurtando as curvas, chegando bem próximo do Colton Herta por agora. Olha ali.
Exatamente isso, Celso. A gente começa a ver agora na volta 14 que já houve uma mudança, né? A gente viu que o Caio Kaiser no começo estava ali segurando o pelotão, agora foi embora. O Rutia, ok, mas não estava tão rápido quanto no começo. O Matheus, que era o mais rápido, começou a ficar um pouco. Ou seja, são estratégias aí que as equipes adotam e que eles têm que arriscar, né? Como eu disse, a pista vai mudando, a condição de pista muda bastante. Então, pelo que a gente consegue fazer dessa leitura desse momento, é que o Caio Kaiser largou com uma calibragem bem mais baixa do que eles, que agora está dando certo. E o Alberico, ó, já atacando de novo o Colton Herta, já ficou lado a lado, quase dominou a posição, quase fez a ultrapassagem, teve de segurar, e com isso respira o Nico Jamin, que pode ultrapassar, pode tentar brigar pelo menos pela posição à frente. Sexto lugar ele está nesse momento. Pedra Rita está bem longe dele, mas eles vão formando um pelotão. Ó, o Pedra Rita também está chegando no Nico Jamin. Faz de tudo ali o Alberico para tentar costurar, entrar mais próximo na parte do miolo do circuito de Indianápolis e pressionar o líder do campeonato. Colton Herta sai muito bem dali. Preparou muito bem o contorno das curvas mais lentas para se aproveitar a partir desse ponto aí da reta intermediária, para fugir da pressão do Alberico. Conseguiu. Vamos ver ao longo da reta. Tá difícil a condição ali do Colton Herta, hein? Fez melhor o miolo, na reta ele perdeu um pouco. Alberico colou de novo. Matheus Leite vai ficando tranquilo, mas na terceira posição. Você viu que o Rutia sumiu, né? O carro número 5 conseguiu também melhorar o desempenho e está estabilizado no segundo lugar. Enquanto isso, olha o Colton Herta. Olha a dificuldade dele fazendo duas vezes um caminho para cortar a frente ali do adversário, bloquear. Conseguiu fazer duas vezes. Está vivendo realmente uma situação bem complicada. Consegue dominar ali ao longo da reta principal de Indianápolis. Os pilotos vêm para 35 voltas de corrida. Completaram 19 até agora. Colton Herta. De novo você vendo o piloto do carro número 98 e quase no detalhe ali o Alberico, que continua pressionando. Tá sendo bom pro Matheus, né, Celso? O Herta segurando aí o Alberico, porque parece que o Alberico tá realmente num ritmo muito forte. É possível aí que, se caso ele conseguir ultrapassar, ele consiga vir para cima do Matheus, porque olhando as voltas aqui, eles estão virando num ritmo muito parecido, mas tendo essa disputa por posição, né? Então, torcer aí para o Colton Herta conseguir segurar o máximo que puder o Alberico. O Alberico demonstra ter velocidade, mas não consegue passar. E aí a gente pode dizer o que, Danilo? Os carros estão muito próximos em termos de desempenho agora, é isso? Olha só como o Alberico agora usa muito mais a pista para tentar entrar mais forte aí na reta principal. Celso, o Colton Herta é um piloto muito experiente, apesar da pouca idade, mas ele conhece muito. Então ele usa todos os pontos, né, que antecedem as grandes retas aí para poder tracionar bem o carro dele. Então a gente viu ali que ele estava bem próximo, né, o Alberico bem próximo do Herta. E assim que ele conseguiu tracionar, ele abre, ele ganha ali aqueles um carro e meio, dois em relação ao Alberico, e que aí mesmo usando push to pass ele chega muito próximo, mas não consegue ultrapassar. Então é um piloto muito inteligente. E a tocada aí do Caio, o líder, tá gostando? Você vê como é uma tocada limpa, né, Celso? Quando o carro é rápido, olha lá como o piloto, né, limpa, tranquilo. Você vê que não tem nada, nem um dianteiro muito forte, nem aquelas traseiradas inesperadas. Você vê que quando o carro é bom, é rápido, parece, entre aspas, fácil. Mas não é, ele está no limite, mas é muito bom. Você vê que a curva zero agora. Consegue dar o pé de uma vez, tracionar forte. Perfeito. Enquanto isso, o Alberico já conseguiu lado a lado com o Colton Herta. Saiu da pista o carro número 98, perdeu a posição. Tentou disputar de novo na força e acabou indo para a grama. Perde não só uma, mas duas posições. Nico Jamin também foi embora. Estava no limite o equilíbrio do carro número 98, vai perdendo a condição. Pedra Rita também passou tranquilo, hein? Ele perdeu a posição, perdeu estabilidade no carro no pior trecho, exatamente aquele que o Danilo descrevia como o principal cuidado do líder da corrida, o Caio Kaiser,
para entrar forte, para entrar com o carro estável. Dessa vez na disputa desequilibrou o carro, não deu para defender, tomou 3, Danilo. É engraçado que ele ficou lento, né, Celso? Não sei se no toque, se teve algum toque, ele furou o pneu, a gente não conseguiu ver direito daqui de fora, mas realmente ele perdeu 3 posições, mais uma, né, agora parece. Então... mais uma. Vai ficando com o carro bem lento mesmo, o Colton Herta. Enquanto isso, um pouco mais atrás, outras brigas também interessantes que você vai vendo na disputa ali do Zachary Claman de Mello, o Garth Richards, Aaron Tellitz. São os pilotos que vão disputando, vão se batendo, na verdade. Olha só. Nicolas Dapero. O carro número 31 ficou por dentro ali. Nossa, eles passaram o retardatário numa dificuldade enorme. Dalton Kellett, carro número 28, ficou ali no meio, atrapalhando o 13 e o 31. Os dois. Zachary perdeu a posição nessa. O Zachary tá num ritmo muito bom, Celso. É que ele... Olha o Herta lento. Aconteceu alguma coisa mesmo. Alguma coisa aconteceu no carro número 98. Vai se arrastando ali pela reta principal de Indianápolis. Perde mais uma posição, vai perder mais 2, né? Podemos até contar. Se ele não se retirar, vai ficar exatamente para tentar marcar algum ponto. E a gente ouve aí o pessoal da reportagem trazendo informação a respeito. Tá com o pneu furado. Isso não aconteceu só uma vez, acontece agora de novo. Com o pneu furado não dá para ir muito longe, Danilo. E isso é muito ruim para o campeonato, né, Celso? Porque a primeira corrida ontem ele já não foi tão bem, também teve algum problema. E agora com esse pneu furado, né, estando ali na 4ª colocação, realmente com o Caio Kaiser vencendo, vai prejudicar ele no campeonato. É bem possível que ele perca aí essa primeira colocação no campeonato. A gente viu ali 19 pontos, ele já fica para trás, cai para a 3ª posição. Chegou aqui como líder, perdeu ali, viu encostarem os adversários em cima dele. Perde mais pontos ainda, vai ficar a 19 pontos da liderança. Enquanto você vê ali o Ruttia, carro número 5 na 2ª posição, 3 segundos, ponto 6 do líder, mais 4 segundos na frente do Matheus Leist, brasileiro. Olha a diferença dele em relação ao carro do Matheus, passou agora e já tentando chegar em cima dele ali o Alberico. O Alberico vem aí cerca de meio segundo, 6 décimos por volta mais rápido do que o Matheus, então realmente vai ser um final de corrida. Essas últimas 10 voltas vão ser eletrizantes aí para o Matheus conseguir esse primeiro pódio, né? Bom, a gente sabe que tem essa mudança toda de equipamento ao longo de tanto tempo de prova, sem parada. Como é que fica a comunicação com o piloto para ele lidar aí com essas mudanças constantes, principalmente na perspectiva de um piloto que está aprendendo o carro, está aprendendo a categoria, Danilo? Celso, ainda mais na Indy Lights, onde você consegue dentro do carro mexer nas barras, né, estabilizadoras ali, tanto a dianteira quanto a traseira. Então, distribuição de peso também ou não? Não, nesse carro não, só no Indy mesmo. E então você consegue mexer, né, no balanço do carro, né? Então, numa corrida longa dessa, numa pista onde, né, como eu falei, tem bastante, né, freadas fortes, você tem que fazer essa mudança. E você tem que fazer aí, né, contar com a estratégia do teu carro. Se você sai com uma calibragem mais alta, mais baixa, isso também interfere um monte, né, no desempenho ao longo da corrida. Conversa aí a respeito exatamente sobre o Santi e o Ruttia. Mudaram bastante a equipe que trabalhava com ele. John Brunner, da Belardi Auto Racing, juntou parte aí do time que se dissolveu. E eles estão aí olhando agora para um momento mais positivo, porque o piloto está realmente fazendo um excelente trabalho, brigando ali na 2ª posição, mas já conseguiu aproveitar bem o equipamento depois de uma disputa direta com o Matheus Leist. E ele sabe das dificuldades que o Ruttia teve no ano passado, ouviu algumas histórias, mas o importante é que nesse momento ele está super focado em ter um bom trabalho e está desempenhando como ele imaginava. Um piloto focado em buscar vitórias do mesmo jeito que essa equipe que foi formada aí praticamente em torno, né, dessa tentativa do Ruttia de subir de categoria.
Ele é o atual vice-campeão, né, Celso? Então, ele chegou para esse ano aí como o cara a ser batido, e até então, até essa corrida que ele é segundo, ele não mostrou muita coisa, né? Nem em St. Pete, nem em Barber. Então, realmente agora acho que está sendo o começo do campeonato aí para o Rutia, e eu posso dizer que está sendo também o começo do campeonato aí para o Matheus também, porque ele teve, né, aqueles incidentes lá em St. Pete, onde ele era segundo, né, na verdade, e caiu a mangueira do turbo dele. Em Barber também conseguiu bons resultados, mas aí realmente com esse quinto lugar de ontem e essa, por enquanto, terceira colocação, realmente podemos dizer que é o início da temporada para ele, né? E podendo aprender bastante, né? Junto com o time, 2 corridas aí nesse final de semana, uma coisa um pouco mais estável em termos de deslocamento, eles estão aí por um bom período, isso também ajuda o piloto a focar, né? O piloto e a equipe. Eles na verdade ficam um mês aí, né, Celso? Então chega nessa semana para essa etapa e aí começa depois os treinos para o oval. Então realmente a equipe, toda a equipe, né, tanto os pilotos quanto os engenheiros, mecânicos, eles ficam aí em Indianápolis. Então realmente o foco é outro, concentram toda a energia aí. Então eu acho que, né, para esses pilotos rookies, né, inclusive o Matheus, que é um rookie, eu acho que ele é o mais rookie de todos, porque todos já treinaram no ano passado e ele começou a treinar agora em fevereiro, março. Então ele com certeza é o mais rookie de todos. Então para ele realmente está sendo muito bom aí essa semana e vai ser ao longo dessas próximas semanas, né? Podem apostar que nessas 10 voltas finais ele está tendo muito trabalho no comando do carro. Carro número 26, mudando bastante o seu comportamento, ensinando o piloto gaúcho que foi campeão lá na Inglaterra. Tem muito futuro, tem uma esperança muito grande aí de se desenvolver no automobilismo norte-americano. Muito tempo para aproveitar todas as categorias. Ele só está no começo desse rumo aí, desse caminho na América do Norte, o Matheus Leist. Terceira posição para ele no momento, 8,8 em relação ao líder. Não está muito longe do Alberico, que é o terceiro, que é o quarto colocado, não. Vamos ver como é que fica também o desempenho no carro do brasileiro, para ele se manter aí nessa posição. Engraçado que agora, Danilo, o carro 98, não sei se ele foi pro box arrumar o pneu, mas se estava furado, ele está conseguindo andar um pouco mais rápido agora. Será que ele parou e voltou? Tá com cara, né? Não estaria andando assim, ó, nesse ritmo, acompanhando o ritmo desses carros à frente. O carro número 28, por exemplo, do Dalton Kellett. O Dalton Kellett tá vindo para cima, ó. 11ª posição. 9 décimos era a diferença. Já coloca por dentro, quase. Evitou mesmo que seria a batida. O Kellett não tinha percebido a aproximação e também nem precisava mudar a trajetória, porque quem está tentando ultrapassar enfiou o carro, né? É questão de medida também, né? Ele é um piloto muito agressivo, né? O Herta sempre foi assim desde lá da Inglaterra, né? Como eu já disse em outras transmissões, ele e o Matheus fizeram uma carreira muito parecida lá na Inglaterra, na Fórmula 4 inglesa. Depois o Matheus continuou na Fórmula 3 inglesa e ele partiu para a Fórmula 3 Euro Open. Então ele sempre foi bem agressivo e ali ele veio para cima, né? Ele sabe que ele está no prejuízo, né? O Kyle Kaiser é o primeiro, né? O Jamin também está em quinto. Então, quer dizer, são os concorrentes diretos aí até esse momento com ele no campeonato e ele aí na 11ª colocação. Então ele vai ter, né, que fazer o máximo para poder encurtar esse problema que ele teve hoje com o pneu. De qualquer forma está ainda na briga, conseguiu um bom ritmo. Depois daquela tentativa ali, perdeu um pouco de contato, enquanto você vê ali o início da agrura do problema. Matheus Leist, a 8 voltas do fim, tendo de segurar ali a chegada do experiente Neil Alberico. Veio para cima dele, ó, carro número 22 embutido na traseira do carro número 26. Se ele tinha problemas de estabilidade no carro, agora, além de controlar o carro, vai ter que observar muito o trabalho ali do seu adversário para manter-se na 3ª posição e subir no pódio. Vê que a diferença era bem boa e agora já está em cima ali o Alberico, em cima do brasileiro. Uma fritada boa ali de pneus, vai ter o carro chacoalhando daqui para frente. É um bom treinamento. Melhor ainda se ele conseguir ficar na frente.
É, o bom, Celso, é que ele tem muito mais push to pass do que o Alberico. Então, né, visivelmente, né, ele não tem tanto grip, né? Você não vê o carro dele contornando tão rápido igual o Alberico. Eu acredito, não posso dizer 100% porque eu não vi, mas parece que a calibragem realmente pelas condições, né, como a corrida veio até então, a calibragem dos pneus do Matheus parece que estão um pouco mais acima do ideal e a do Alberico está no ponto, porque ele fez a volta mais rápida da corrida nessas últimas voltas. Mas o bom é que o Alberico gastou muitos push to pass para passar o Nico Jamin, o Herta, e o Matheus tem guardado. Então eu acho que a carta na manga do Matheus aí para poder segurar vão ser esses pushes. Aproveitando as retas de Indianápolis. Boa saída de curva, conseguiu respirar um pouco em relação ao Alberico, o carro número 22 que vem chegando no 26 do brasileiro. Aproveitou muito bem aí ao longo dessa reta para se defender na posição, fez uma mudança ali de trajetória, retomou, faz direitinho no contorno ideal ali da primeira sequência de curvas. Para sair forte aí, ainda à frente do carro número 22. Ó, a partir desse ponto, olha a dificuldade. Parece que é mesmo uma coisa de pneu. Não consegue se segurar ali a ponto de traduzir a velocidade em tração. E mais um sofrimento ali na reta intermediária. Consegue fazer o mergulho ali para se defender de novo. Sequência de curvas, tudo no mesmo nível. Uma dificuldade muito grande para os pilotos. Abrindo, usando o máximo possível, sai lá na zebra. E é aqui, ó, a partir daqui que o desenho tem que ser perfeito. A gente vê, né, Celso, que mesmo o Alberico atrás do Matheus, né, a gente sabe que o carro pede pressão aerodinâmica atrás, né, quando anda bem próximo. E você vê que mesmo assim, ele está tão melhor de grip mecânico no carro, que ele consegue, mesmo atrás, fazer curvas tão bem quanto o Matheus. Então, a gente vê a diferença grande aí, né? É óbvio que é difícil de ultrapassar por conta, né, como eu disse, do Colton Herta, de focar na tração. O piloto da frente sempre vai ter um controle maior em relação ao de trás, mas a gente vê que o Alberico consegue contornar bem próximo dele nas curvas, né? 5 voltas finais. A gente vendo também o trabalho do Juan Piedrahita, carro número 2. Outro piloto que também tem bastante experiência na categoria, levando ali no pelotão intermediário. Ryan Norman, de novo o Alberico para cima do Matheus. Agora chegou muito. Todo esse contorno ali vai ser uma dificuldade enorme. E a aposta do Alberico é exatamente no contorno das últimas curvas. Usa o máximo possível ali da pista o Matheus para conseguir esse apoio, para conseguir usar a velocidade do carro, os push to pass. E ele que é estreante vai fazendo uma bela defesa de posição para conseguir um lugar no pódio. Alberico em cima dele, contornando, vindo de novo para ver placa de menos voltas, tem menos tempo Alberico. Por isso a ansiedade dele é maior para tentar passar o brasileiro. E é justamente nessa hora que você vê, ó, a dificuldade de segurar o carro no traçado. Contorno muito melhor do Alberico ali nessa parte do miolo. E o Matheus tentando aproveitar ali, usando o máximo da pista na saída. E agora, hein? Alberico ficou. Não conseguiu mesmo. Veio sem mexer na direção do carro. O Matheus Reis conseguiu aproveitar e manter a velocidade sem ficar balançando o carro. É a alternativa dele. Só mexer o carro quando for última necessidade, né, Danilo? Esse final de semana está sendo fantástico para o Matheus em aprendizado, Celso, porque na primeira etapa do final de semana, que foi sexta-feira, eu ia falar sábado, mas foi sexta,
Ele largou de trás, fez a volta mais rápida da corrida, largou de nono, chegou em quinto e grudado no pessoal da frente, mais umas 2, 3 voltas ele passaria. E agora uma situação totalmente diferente nessa corrida de sábado, onde ele largou, foi mais rápido no começo e agora está tendo que segurar. Então é uma situação onde o piloto tem que ter muita cabeça fria e muito controle do seu equipamento para poder segurar, porque cometer um erro, né, quando você está com um carro que é visível que ele não tem tanto gripe, realmente é muito fácil de você cometer esse erro, né? E aí está. De novo Alberico, experiente para cima do brasileiro. Nesse setor da pista ele chega, muitas curvas no caminho, ele não consegue se estabilizar para tentar a ultrapassagem. Vem nessa reta ali do miolo. Olha, o Alberico balança o carro 1, 2 vezes, perde velocidade com isso. Matheus vai mantendo e fazendo o trabalho dele. Usa o máximo de velocidade que ele pode ao longo da reta, depois não balança o carro. Deixa apontado lá para não perder um instante sequer. Olha aí, de novo. Usando o máximo possível da pista, sem balançar demais a direção. E aí, ó, o Kellett. Emparelhados. Nossa, hein? Teve que tirar o pé ali por um instante e perdeu mais uma posição. O Zachary de Mello. Com isso, o Colton Herta veio para a 10ª posição, hein? Importante essa pontuação para o Colton Herta no campeonato. Faltando 2 voltas para o final ali, ó. Ele conseguiu pelo menos ganhar mais uma posição. E aí de novo, ó. Alberico, já do lado de dentro, para cima do Matheus. Olha a dificuldade. Foi lá fora. Fritou de novo o que tinha, o que sobrou de pneu para sair na frente do Alberico. O Alberico vacilou, Danilo. Tava por dentro, podia ter vencido essa briga, hein? Pois é, ali o Alberico... Mas na imagem, né, Celso? Parece que o Matheus deu o push, ele tava sem o push. Eu acho que na imagem a gente não conseguiu ver, ou porque o push, ele demora, né, pra acionar e também ele termina antes. Ah, olha o que aconteceu com ele. Aí ele foi o maior prejudicado nisso aí. Mas a gente viu que, eu acho, olhando agora, né, Celso, que o Alberico deu o push antes do Matheus e o Matheus deu depois, porque ele conseguiu passar na reta e o Matheus repassou. Chegou na freada, pelaquela imagem, se tiver o replay, a gente até vê o Alberico passando, ó lá. Você pediu? Olha, até passou um pouco da tangência. Ele tentou frear, travou roda, passou reto. Então, realmente ali, eu acho, né, olhando, parece que ele deu o push do peça um pouco cedo, passou, só que foi repassado. Aí, chegou na hora de frear, vamos no mano a mano, né, Celso? E aí ninguém desiste, né? Ainda mais, não é nem por conta de já estarmos no final da corrida, mas por conta da idade deles e porque não tem essa de recuar, né? Eu acho que numa situação dessa, né, o Matheus indo para sua primeiro Olha pódio. O Alberico aí, ó, prejuízo total para ele, perdendo mais uma posição. E, né, ele tá disputando aí seu primeiro pódio, então com certeza ele não ia vender barato essa posição. E o bom de estar disputando com o companheiro de equipe é que você sabe onde você é melhor do que ele. Então a gente sabe que o Matheus tem uma freada melhor, por isso que várias vezes ele ficou na posição de fora, porque ele sabe que ele freia melhor que o Alberico. Então, chegou numa situação daquela, ele sabia que ele freava melhor, ele foi no mano a mano e levou. A disputa foi quente entre eles, agora o carro número 22 sofrendo uma pressão terrível para se manter, quem sabe, ainda na 5ª posição, ou já foi? Olha só o Piedra Rita já para cima dele. Não tá sozinho não, pode perder mais uma posição, o bico do carro já não funciona. Alberico, Ryan Norman também tá por ali no carro número 48 para tentar aproveitar. Enquanto isso, fim de passeio pro Kyle Kaiser. Fim de passeio porque ele vem pra bandeira quadriculada para ficar feliz debaixo do capacete. Vitória importante para ele no campeonato, para vir para a briga ali do título. O Rutia, que foi vice-campeão no ano passado, chega na 2ª posição. 35 voltas de uma disputa intensa também para o Matheus Leis, que chega em 3º lugar. Nico Gamin em 4º, Piedra Rita na 5ª posição. Que é que deu para o Alberico, ainda salvou aí a 6ª posição para ele. Veja só a classificação da corrida. Ryan Norman, Nicolas Dapero em 8º, Dalton Kellett e o Colton Herta salvando sim o ponto pela 10ª posição. Bom, boa corrida, belo aprendizado, hein, Danilo?
Não, foi muito bom realmente pro Matheus essa etapa, muito aprendizado, e eu acho que pra frente agora, acho que só vem coisa boa aí, Celso. É o que a gente espera. Líder agora do campeonato depois dessa vitória. Dizendo que fez tudo o que tinha que ser feito, saiu na pole position, estava meio nervoso no começo, mas ele conseguiu fazer um bom início de prova, abriu uma vantagem boa e depois foi só controlar o ritmo. It's just a matter of just getting in the zone and just not worrying about what's behind you. A lot of times, o importante para ele foi entrar no ritmo de prova, não tomar conhecimento, nem se preocupar muito com o que está acontecendo atrás. E aí, a partir do momento que ele fez o foco dele e trabalhou para abrir a vantagem, conseguiu. E a partir de lá ele disse que foi até fácil. 139 para ele, Nico Jamin 126, Colton Herta 121 e o Matheus subindo ali para ser destaque, sexta posição, 89 pontos, dá para chegar na turma lá da frente. Rutia. You want me to be honest? I'm not. Absolutely. I'm not happy. Ele não tá feliz, tá bravão. To this race. Okay, we had a little bit of bad luck on the beginning of the year. I got hit on the start on St. Pete, race 1. Ele reclama aí de toques que ele teria recebido nessa prova também. Está sofrendo um pouco, mas ele está pensando no campeonato. Ele não sabe exatamente, eles têm que trabalhar para conseguir saber o que está acontecendo com a equipe, porque teve uma diferença grande do carro dele para o companheiro de equipe. Ele está trabalhando para conseguir o máximo possível de pontos para o campeonato. Mas ele está dizendo que está bem competitivo. E em termos de equipe, a reclamação dele, porque ele quer que todos sejam consistentes e rápidos. A gente agradece os trabalhos técnicos do nosso time desde lá de Indianápolis, aqui também no Morumbi, os comentários do pilotaço Danilo Dinani. E a gente convida você para ficar ligado. Fique com a gente, você está no Band Esportes, aqui sempre pelo esporte. Yellow, outside. All right, let's go.